Olha, todo mundo tem aquele remedinho de estimação que nem sempre toma, mas está ali, guardado em casa, não é verdade? E o que acontece muitas vezes é que ele passa da validade e você joga fora no lixo comum. Mas esse comportamento não é correto e pode trazer consequências bastante negativas. Por isso, Luana Gurgel vai nos mostrar a maneira correta de descartar medicamentos. Tá contigo, Luana. Boa tarde, Julião. Boa tarde, todo mundo. Eu pensava que eu tinha uma estratégia bacana. Uma vez me explicaram que eu não podia colocar o remédio ou que tivesse vencido ou que eu já não fosse utilizar mais, que eu não poderia colocar no lixo. Vai que alguém pegava e queria aproveitar, alguém que estivesse ali, né, trabalhando com a retirada desse material, descarte adequado, quisesse aproveitar. Então, eu já não jogava no lixo comum. Eu dava descarga, mas eu acabei de descobrir com a doutora Arlândia Nobre, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do estado do Ceará, que isso também é errado. As duas formas são inadequadas. Primeiro vamos explicar por que isso é errado. Boa tarde, doutora. O que é que acontece quando ou eu jogo no meu lixo comum de casa, ou como eu fazia, dava descarga nessas pílulas, nessas cápsulas, nesses líquidos de medicamento? Boa tarde. A primeira coisa que a gente tem que destacar é que os medicamentos são substâncias químicas. E sendo substâncias químicas, se nós descartamos no lixo comum e ele vai para o aterro, ele vai migrar da embalagem para o solo, do solo vai infiltrar no lençol freático e vai acabar comprometendo os nossos mananciais, comprometendo todo o meio ambiente. Primeira questão. Segunda questão, se eu descarto no lixo comum, como você bem pontuou, as pessoas podem ir lá na coleta, tentando reciclar, fazer uma utilização inadequada, aí comprometendo ainda mais a saúde pública. E a sua estratégia, que num primeiro momento parecia uma estratégia ideal, também não é adequada, porque quando você descarta no aparelho sanitário, aquilo vai para o esgoto. O esgoto ele precisa passar por um processo de tratamento para que aquele resíduo ele seja colocado num rio, no manancial, etc. E aí, quando você faz isso, o tipo de tratamento utilizado no esgoto ele é inadequado para retirar as substâncias químicas. Então, no final das contas, o que a gente vê é a contaminação do ambiente também. Nossa, a gente imagina logo de cara que, na hora que a senhora explica o lençol freático, de fato, se você vai cavar um poço para encontrar água, está embaixo da superfície da terra, né? Então, ele vai dissolvendo, vai atingindo essa água que todos nós consumimos. A senhora me contou antes da gente entrar ao vivo que existe já complicação com os nossos peixes, com a vida aquática, por causa da ida desses produtos químicos para o mar, para os rios, para as nossas lagoas. Isso, já existem estudos que mostram que esses resíduos presentes nesses mananciais de água, eles estão contaminando e comprometendo a vida aquática. Então, os peixes eles estão mudando de sexo e isso tem interferido dentro daquela cadeia alimentar. Então, é importante que as pessoas elas tenham cuidado de fazer o descarte apropriado desses medicamentos. A gente citou, a gente mostrou aqui o que não deve fazer. Né? Eu acredito que a maior parte dos nossos telespectadores faziam mais ou menos o que eu fazia ou, né, jogar só direto no lixo. Vamos aí, então, apresentar qual é a forma adequada e que aí a gente precisa de uma rede parceira para contribuir para isso. Apresenta, por favor, doutora. Pensando nessa rede parceira, nós já temos, inclusive, uma legislação no Estado que determina esse recolhimento por parte das unidades de saúde. Então, algumas farmácias, elas já têm essa caixa coletora que fica disponível na entrada, que as pessoas podem ir lá e depositar os seus medicamentos vencidos e aqueles medicamentos que não estejam mais em uso de forma voluntária. Assim também como algumas unidades básicas de saúde fazem o mesmo processo. A ideia é que a gente tenha cada vez mais investimento nesse processo de logística reversa para garantir o descarte apropriado dessas substâncias químicas. Muito obrigada, doutora. Tem mais um ponto que me chamou a atenção. Diabéticos e tantas outras pessoas que acabam precisando aferir a insulina. Para aferir, para verificar, lembra que precisa dar aquele furinho no dedo? Ou outras formas. Só que esse material, que é o que a gente chama de perfuro cortante, ele pode machucar quem coleta, né? Tanto aquele que trabalha diretamente na empresa de coleta urbana de Fortaleza, como o catador de reciclagem. Qual é a forma de descartar isso? Isso. A primeira coisa que a gente destaca são conteúdos pérfuro-cortantes e são infecto-contagiosos. Então, o ideal é que nós tivéssemos aquela caixinha adequada. Quando não temos, a gente pode estar depositando isso
em garrafas PETs, que são de um material mais duro, mais resistente. E quando ela tiver na sua capacidade intermediária, a gente vai na unidade básica de saúde para que eles façam essa coleta apropriada. E aí, a partir daí, seja descartado sem colocar em risco a vida de nenhuma pessoa. Muito obrigada, doutora, muito obrigada. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Seja levando para a farmácia, checando com o posto de saúde, se pode levar de volta. No caso dos diabéticos que fazem esse controle, lembrar de ir colocando a agulhinha dentro de uma garrafa de reciclagem. Disponibiliza de volta lá no posto de saúde, tudo isso para a saúde de todo mundo estar em dia. De volta com você, Julião. É isso, muito obrigado. Dicas importantíssimas que vocês trouxeram, trazendo esse exemplo prático que acontece em muitas casas aqui de Fortaleza. Viu como é importante cuidar daquela coisa simples que é um remédio fora da validade, que é uma agulhinha por conta da diabetes. Isso é algo que parece simples, mas que é muito grave quando não é feito da forma adequada.